E aí, pessoal da Loteca 1074, 8 joguinhos da A, 2 da B, 4 da C. Vou ativar aqui o modo conservador, porque eu acho que esse aqui, mesmo se pulverizar, é um jogo que vale a pena, hein? Ainda temos aqui 8 times brigando pelo primeiro jogo, valendo vaga para a semifinal de Libertadores e de Sul-Americana semana que vem, hein? Mas vamos lá. Jogo 1, São Paulo e Botafogo. São Paulo é o nono colocado, 7 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. No Morumbi são 7 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. 4 jogos sem vencer. Nos 2 últimos jogos em casa não fez gol. E na quinta-feira que vem encara o LDU no Equador. Pega o Botafogo do Rio, líder, muito líder, né? 15 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Fora do Rio de Janeiro são 5 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Tem o melhor ataque, tem a melhor defesa. Em 9 jogos fora, em 4 não sofreu nenhum gol. Na quarta-feira no Rio de Janeiro vai receber o Defensa e Justiça pela primeira rodada. Aliás, pelo primeiro jogo, né? E na primeira rodada foi Botafogo 2, São Paulo 1. Eu acho aqui que o São Paulo pode devolver esse placar aqui. Tá na hora, como eu tô falando toda hora, tá na hora do Botafogo perder um jogo, hein? Eu acho que já deu, hein? Vou acreditar aqui no São Paulo, tá? Pode ser que me arrependa aqui um empatezinho aqui. Mas eu vou de São Paulo cego nos 16 cartões. Jogo 2, Internacional e Fortaleza. O Internacional, 13º colocado, 6 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. No Beira-Rio são 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. É o segundo pior ataque do Brasileirão. 7 jogos sem vencer. Na terça-feira vai a Bolívia inventar o Bolívar. Valendo vaga para a semifinal da Libertadores, hein? Pega o Fortaleza, 11º colocado, 7 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Fora do Ceará foram 2 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Fora de casa, em 4 jogos, fez 1 gol ou nenhum gol, tá? Na quinta-feira encara o América pela Sul-Americana. No primeiro turno, na primeira rodada, foi Inter 1, Fortaleza 1. Joguinho bem complicado esse aqui, tá? Eu vou acreditar que o Inter, por estar jogando em casa, pode ter um pouquinho mais de vantagem aqui. Lá no Sul deve estar frio domingo. Eu vou acreditar aqui no Internacional, vou seco nos 16 cartões do Internacional. Jogo 3, Ituano e Criciúma. O Ituano é o 14º colocado, 6 vitórias, 8 empates, 9 derrotas. Em casa são 4 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Em 14 jogos o placar não passou de um gol. Tanto para o time pro Ituano quanto o time que estava enfrentando o Ituano. Pega o Criciúma, 4º colocado, 12 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Fora de Criciúma foram 4 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Tá brigando pela Série A ainda o Criciúma. 3 jogos sem vencer. Sem vencer fora de casa, né? No primeiro turno foi Criciúma 2, Ituano 1. Jogo bem equilibrado também, mas no modo conservador aqui, tá? Eu acho que o Ituano, por estar em casa, tem um pouquinho de vantagem. Vai ser um dos meus duplos fixos aqui nos 16 cartões, coluna 1 e empate. Jogo 4, Cuiabá e Palmeiras. O Cuiabá é o 8º colocado, 8 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Jogando no Mato Grosso foram 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. 7 jogos sem perder. 4 vitórias seguidas. Eu acho que deu pro Cuiabá também, hein? Deu muita sorte aí nos últimos jogos. Pega o Palmeiras, vice-líder, 9 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. Jogando fora do Allianz Parque, tem 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. É o segundo melhor ataque do Brasileirão. É a terceira melhor defesa. Só que na quarta-feira enfrenta o Deportivo Pereira, no Paraguai. No primeiro turno foi Palmeiras 2, Cuiabá 1. Também aqui no modo conservador, eu acho que o Palmeiras é favorito. Se der Cuiabá aqui pode ser uma surpresa, né?
Eu vou de empate e Palmeiras, duplo fixo nos 16 cartões aqui no jogo 4. Jogo 5, São José e Amazonas. São José, o 7º colocado, 6 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. Em casa não perdeu, são 4 vitórias, 3 empates. Tem o segundo melhor ataque, média de 2 gols por jogo. Pega o Amazonas, 3º colocado, 8 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Fora de casa foram 5 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Como visitante, é o time que mais venceu fora de casa. Depois da primeira rodada, fez gol em todos os jogos como visitante. Mesmo assim, eu vou ficar com o São José no modo conservador aqui, tá? Apesar do Amazonas ser também um bom palpite, tá? Mas eu vou de 8 cartõezinhos na coluna 1 e 8 cartõezinhos na coluna do meio no jogo 5. Jogo 6, Cruzeiro e Corinthians. Ô, joguinho complicado esse aqui. Cruzeiro é o 12º colocado, 6 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. Em Minas, 3 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. É o 3º time que mais perdeu em casa. Em 10 jogos que fez, em 7 não fez nenhum gol. Pega o Corinthians, 14º colocado, 6 vitórias, 5 empates, 7 derrotas. Fora da arena, é um dos que mais perdeu. Foram 2 vitórias, 2 empates, 6 derrotas. Na terça-feira recebe o Estudiantes pelo primeiro jogo aqui das quartas de final da Sul-Americana. No primeiro turno foi Corinthians 2, Cruzeiro 1. Esse aqui também é outro joguinho aqui pelo fator conservador aqui, tá? Eu vou de Corinthians e empate, não descartando aqui também a possibilidade da vitória do Cruzeiro, tá? Mas eu acho que o Corinthians, pelo menos com o time que tá jogando aqui, deve garantir pelo menos um empatezinho aqui. Uma vitória do Corinthians seria quase que uma surpresa para a zebra, né? Jogo 7, Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco é o 19º colocado, 3 vitórias, 4 empates, 11 derrotas. Jogando no Rio são 2 vitórias, 1 empate, 6 derrotas. É o pior ataque do Brasileirão. Em casa só fez 5 gols. Pega o Atlético Mineiro, 10º colocado, 7 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Como visitante, 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Está fora da Libertadores, está fora da Copa do Brasil. O 10º lugar aqui é pouco para o elenco que tem o Atlético Mineiro agora, né? Para quem estava disputando vários campeonatos era bom, tá? Agora só ficou o Brasileirão. 10º lugar aqui é muito ruim para o Atlético Mineiro, é muito fraco e o elenco é forte. No primeiro turno foi Atlético Mineiro 1, Vasco 2. Vasco ainda ganhou um dos poucos jogos do Vasco aqui. Eu acho que o Atlético Mineiro vai devolver. No pior dos casos aqui seria o empate. Jogo 8, Bahia e Bragantino. O Bahia é o 16º colocado, 4 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Jogando em Salvador são 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. É o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Pega o Bragantino, 5º colocado, 8 vitórias, 8 empates, 3 derrotas. Fora de casa são 3 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Só em um jogo não fez gol como visitante. No primeiro turno foi Bragantino 2, Bahia 1. Eu acho que pode até repetir esse placar aqui. Eu estou indo de empate e Bragantino. Jogo 9, Coritiba e Flamengo. Joguinho complicado também, já vou falar por quê, tá? Coritiba é o 18º colocado, 3 vitórias, 5 empates, 11 derrotas. Jogando em Curitiba são 2 vitórias, 3 empates, 4 derrotas, média de 1 gol por jogo. É a segunda pior defesa. Pega o Flamengo, 4º colocado, 9 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Fora do Rio são 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Se jogar direitinho, vence, tá? Mas não tô vendo o Flamengo como eu gostaria. No primeiro turno foi Flamengo 3, Curitiba 0. Ainda hoje fiquei sabendo que teve briga entre os jogadores lá em Porto Alegre. Aliás, no Rio de Janeiro, que vão receber o Grêmio.
Tá bem confuso esse elenco do Flamengo, tá? Estão brigando entre eles agora. Não sei se passar pelo Grêmio ou se sair do Grêmio, o que vai acontecer com esse jogo aqui do Curitiba. Mas pelo elenco e pela camisa, o Flamengo é favorito, né? Tá, mas eu tô garantindo aqui, eu tenho 8 cartõezinhos no empate e 8 no Flamengo. Jogo 10, Santos e Grêmio, outro joguinho complicado aqui. O Santos é o 17º colocado, 4 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Na Vila Belmiro são 3 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Um dos piores ataques, uma das piores defesas do time do Santos. Pega o Grêmio, terceiro colocado, 10 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Fora da arena são 3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. No primeiro turno foi Grêmio 1, Santos 0. Só que aqui, se eu não estou enganado, esse jogo aqui na Vila Belmiro vai ser a volta da torcida do Santos. E tá na hora do Santos ganhar também, e tá na hora do Grêmio perder, tá? Eu acho que o Renato aqui já fez demais com esse time. Não sei se vai poupar alguém caso perca ou empata com o Flamengo agora amanhã pela semifinal da Copa do Brasil. Pode acabar, se perder, pode ficar um pouquinho ruim pro Grêmio, a moral do time. E aí pode ser a chance do Santos fazer alguma coisa. Tá na hora, né, Santos? Pelo amor de Deus. Jogo 11, CSA e Remo. CSA é o 10º colocado, 5 vitórias, 8 empates, 4 derrotas. Em casa são 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Média de 1 gol por jogo. O Remo é o 15º colocado, 5 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Fora de Belém foram 2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Como visitante em 3 jogos não fez gol e nos outros 4 também não levou gol. Quer dizer, muito retranqueiro esse Remo, tá? Também pelo modo conservador aqui eu tô indo de CSA em empate. Acho que o Remo aqui seria uma baita zebra, hein? Jogo 12, Manaus e Floresta. Tudo no meio do mato, hein? Manaus é o 17º colocado, 5 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. Em Manaus são 3 vitórias, 3 empates, só 2 derrotas. Começou bem o campeonato, eu lembro lá, chegou até a ficar primeiro, segundo colocado, depois caiu ladeira abaixo. Pega o Floresta, 16º colocado, 4 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Fora de casa são só 1 vitória, 3 empates e 5 derrotas. Como visitante, o Floresta em 4 jogos não fez gol. E nos outros 5 jogos só fez um gol. Muito fraco esse ataque do Floresta aqui, hein? O Manaus, se vencer, sai da zona do rebaixamento. Tô acreditando que o Manaus vai sair da zona do rebaixamento. Tô indo seco nos 16 cartões aqui no jogo 12. Jogo 13, Ceará e Ponte. Ceará é o 10º colocado, 9 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. Jogando em Fortaleza, são 5 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Como mandante, tem uma média fraca de gols como mandante, hein? Pega a Ponte, 13º colocado, 6 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Fora de Campinas são só 2 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. É um dos que mais perdeu fora de casa. Dos 11 jogos, fora em 7 não fez gol. E nos outros 4 só fez um gol. Ah, fraquinha essa defesa, esse ataque da Ponte. Outro joguinho aqui no conservador, aqui, jogo 13. Estou indo nos 16 cartões, seco no Ceará. Jogo 14, Volta Redonda e Figueirense. O Volta Redonda é o 5º colocado, 8 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Em casa foram 6 vitórias, 2 empates, 1 derrota. É o melhor ataque da Série C. Em casa tem média de 2 gols por jogo. Pega o Figueirense, 14º colocado, 5 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Como visitante só tem 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas. O detalhe aqui é se o Volta Redonda, conforme for os outros jogos, o Volta Redonda pode até virar líder. Então, no modo conservador aqui também, 16 cartões, 16 joguinhos seco no Volta Redonda. Pessoal, não confunda os meus palpites com o meu jogo, tá? Tem muito time que é favorito
Eu falo quando é favorito, tá? Mas eu jogo diferente, como eu falo sempre, não quero ganhar com mais 1.000 pessoas, tá? Para ganhar R$ 100 eu prefiro não jogar, tá bom? Então vamos lá, jogo 1. Acho que jogo bem equilibrado, tá? Botafogo acho que é um dos poucos jogos que não é favorito. Jogo 2, Internacional é meio favorito, não vou achar que é tudo isso não. Jogo 3, eu acho que o Ituano sim é favorito. Jogo 4, bem equilibrado também, mais pro lado do Palmeiras. Jogo 5, São José, acho que favorito, acho que mesmo o Amazonas, com o time que tá, acho que o São José em casa, estava favorito por causa do frio. Jogo 6, jogo bem equilibrado, tanto para Cruzeiro quanto para Corinthians. Jogo 7, acho que o Atlético Mineiro um pouquinho melhor que o Vasco hoje. Jogo 8, totalmente equilibrado Bahia e Bragantino, porque o Bragantino tem jogo semana que vem, pela Sul-Americana. Jogo 9, Curitiba e Flamengo. Flamengo não sei como é que vai ficar aí com essas brigas que tá tendo. Curitiba pode até ganhar esse jogo. Jogo 10, Santos e Grêmio. Grêmio totalmente favorito. Tô indo aqui uma meia zebra. No jogo 11, 12, 13, 14, acho que o favoritismo fica com o time da casa, tá bom? Boa sorte aí para todo mundo, tá bom? E vamos jogar no modo mais conservador. Esse aqui vale a pena, mesmo se pulverizar, tá dentro dessa turma que vai fazer os 14 pontos. Abraço aí.